Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pinola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista clínico e médico do sono. Hoje eu vou fazer esse vídeo para esclarecer em miúdes, em detalhes, o vídeo que eu fiz anteriormente a respeito das várias modalidades de tratamento da apneia do sono. E eu vou pegar o gancho de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora chamada Marcela Beco. E eu vou relatar assim brevemente a mensagem dela para contextualizar, tá certo? Por gentileza, meu marido obteve um índice de 67% da apneia. Só fazendo uma pequena correção, não é 67% da apneia. O que eu acho que deve ser é que foram 67 apneias por hora de sono no exame de polissonografia. A otorrino que passamos disse que não ter nada cirúrgico a fazer para eliminar ou diminuir consideravelmente essas apneias. Recomendou procurar uma dentista do sono. Alguém tem sugestão de profissional? Ela já recomendou fazer o teste do CPAP. É muito ruim para ele e para mim, pois não consigo resolver o problema dele. Será que mudar o travesseiro dele ajudaria? Fazer natação, acho válido. E fazer fono, será que ajuda? Ele está com sobrepeso, pré-diabetes e estamos focados em perder peso, porque assim melhora os exames dele consequentemente. Mas nisso me sinto vencida, não sei mais o que fazer, o que procurar para ajudá-lo. Então, aproveitando então essa mensagem, eu vou esclarecer alguns aspectos. Em primeiro lugar, deixa eu só desligar o celular aqui porque fica o tempo todo perturbando e soltando essa musiquinha infernal. Ok. Então, em primeiro lugar, o tratamento padrão ouro para a apneia do sono é o CPAP. O que eu quero dizer com padrão ouro? Padrão ouro significa que é o tratamento que sabidamente irá funcionar tanto em apneias leves, quanto moderadas, quanto graves. Tá certo? As outras modalidades de tratamento, elas podem dar resultado e quando o fazem, normalmente é para apneia leve e moderada. Então, como exemplo, o paciente, o esposo da Marcela, um índice de 67 é grave, tá? É considerado grave acima de 30. E mais ainda, ela refere que ele está com pré-diabetes e hipertensão. Isso já diz para mim que esse paciente está com consequências tardias da apneia do sono. Porque uma das principais causas de apneia do sono, de hipertensão, é a apneia do sono. E o desgaste do pâncreas também ocorre por dessaturações, ou seja, baixa da concentração de oxigênio que ocorre durante as apneias. Uma hora a gente pode falar especificamente da fisiopatogenia da apneia. Ou como que a apneia surge, não sei nem se eu já falei. Mas enfim. Então esse paciente é um paciente cujo tratamento, o melhor tratamento para esse paciente, a priori, eu não conheço o paciente, tá? A priori é o CPAP. E aí, duas possibilidades. Uma possibilidade é o uso do auto-CPAP. O que é o auto-CPAP? O auto-CPAP é um algoritmo que tem dentro do CPAP que ele, em tese, vai aumentar a pressão todas as vezes que houverem apneias, que surgirem apneias. Então ele vai aumentando a pressão, obviamente
e esse aumento da pressão é determinado por uma janela que nós colocamos, nós médicos colocamos no aparelho, que varia de 4 a 20 de pressão. Ou seja, ela pode ir subindo até 20 centímetros de água no aparelho. Tá? A outra modalidade, a modalidade tradicional, e que com certeza nós definiríamos o tratamento da apneia do sono, é através da titulação manual do CPAP. Ou seja, o paciente vai para um laboratório do sono e no laboratório de sono o técnico vai aumentando a pressão do CPAP manualmente de acordo com as apneias que ele observa no traçado. De tal sorte que ele vai chegar numa pressão fixa, X centímetros de água, que essa pressão é a que vai resolver as apneias, o ronco, as dessaturações, pode resolver as dessaturações, os microdespertares. Tá? Essa é a forma tradicional e que eu terei certeza absoluta que aquela pressão é a correta para aquele paciente. Tá? Mas aí vem uma outra questão. Eu vejo muitas vezes os pacientes se antecipando e já comprando o CPAP. Fala, não, o doutor chega lá e fala, olha, você vai ter que comprar o CPAP aqui. E aí o paciente inadvertidamente compra o CPAP. Só que aí tem uma pegadinha. E qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte. Digamos que o paciente faça a titulação manual, agora com o seu CPAP. E o técnico vai aumentando a pressão. Só que ele chega em níveis, por exemplo, de 17 centímetros de água. E no meio da noite o paciente tira a máscara porque ele fala, não estou aguentando, não estou suportando essa pressão. E acaba usando, porque o paciente não consegue mais usar aquela pressão, ou o técnico faz o seguinte, ele reduz a pressão para um nível suportável e continua observando as apneias. Né, que é o que nós chamamos de persistência da apneia após a pressão X. Ou seja, fica um resíduo de apneia, que pode não ser, pode não ser suficiente para reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente. E aonde que está a pegadinha? A pegadinha é a seguinte, muitas vezes, com o uso do CPAP acima de 14 centímetros de água, o paciente fica intolerante ao CPAP. E ele precisa do quê? Ele precisa de, por exemplo, um BiPAP. O BiPAP é uma outra alternativa de tratamento. É um pouco diferente do CPAP, mas é uma alternativa para, nesses casos onde a pressão do CPAP torna-se intolerante, o uso dele. Por quê? Porque aí nós vamos colocar uma pressão de entrada e uma pressão de saída. O CPAP só tem uma pressão de entrada, certo? E essa pressão de saída vai favorecer o paciente a suportar uma pressão maior do que 14 centímetros. Só que aí o paciente já comprou o CPAP. E um BiPAP custa bem mais caro do que um CPAP. Olha a encruzilhada. Olha a encruzilhada na qual o paciente foi submetido. Certo? Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, eu não vou fazer esse vídeo mais longo, mas depois eu entro nos aspectos do BiPAP, do servo-ventilador. Eu gostaria só de responder mais algumas questões que a Marcela fez. Uma outra questão que a Marcela fez foi, a fonoaudióloga ajudaria o meu esposo? A minha resposta é não. E eu digo isso categoricamente. Uma pessoa que trabalha 20 anos com sono. Eu sei que vai ter as pessoas com seus vieses. Que sim, que vai funcionar, mas não vai.
Para esses níveis de pressão, 67 apneias por hora de sono é sem chance absolutamente nenhuma de uma fonoaudiologia resolver. A fonoaudiologia vai resolver as apneias muito leves e é um tratamento coadjuvante. Não é um tratamento principal. Ele é um ator ali que entra, é como se fosse um filme. Ele entra assim meio de costa e sai de lado e ninguém percebe. Tá certo? Porque nós temos outras modalidades de tratamento da apneia leve, moderada. A fonoaudiologia não é o tratamento principal. Desculpem, fonoaudiólogos, mas isso é a verdade. Tá? Uma outra consideração e ponderação que ela fez, a perda de peso. Também digo categoricamente que a perda de peso não vai resolver o problema das apneias. Ela pode, sim, ajudar. E isso eu digo que a perda de peso é positiva em qualquer paciente. Em qualquer paciente. Eu sempre trago um exemplo de um paciente meu que perdeu mais de 100 quilos. E continuou usando o seu CPAPzinho, muito bem, obrigado, e está muito feliz. Ou seja, não houve resolução das apneias. O que houve foi um reajuste pressórico no CPAP. Então, a atividade física, a perda de peso, ela é ótima, excelente, mas não é resolução de apneia nenhuma. Eu canso de falar isso e vou falar 1000 vezes. Por experiência de quem trabalha com sono há muitos anos. Tá certo? Então, hoje eu vou parar por aqui o meu vídeo. Agradeço a pergunta da Marcela. Estarei sempre à disposição no Instagram e Facebook. E todas as sextas-feiras, às 6 horas da noite, estarei postando novos vídeos. Só não o farei por motivos de força maior. Tá? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que você pode ajudar mostrando esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.